Olá pessoal, esse aqui é o nosso primeiro lab dos 2 labs que a gente vai fazer para entender na prática como funciona o protocolo DP. A gente, para poder fazer a análise do tráfego, precisa primeiro gerar um tráfego que utilize o protocolo DP. Tem uma série de aplicações que a gente pode utilizar para isso. A gente falou nas aulas que na maior parte das vezes as aplicações de multimídia em streaming utilizam o protocolo DP. O Skype é uma delas. Você poderia pegar uma outra aplicação, como por exemplo um servidor TFTP, que é um servidor de arquivos, e fazer o upload ou download de um determinado arquivo para esse servidor, e isso também geraria um tráfego que utiliza o protocolo DP. Mas eu decidi utilizar o Skype porque eu acho que ele está mais ao alcance de todo mundo. Então, todo usuário do Skype tem um dos usuários que se chama Echo Sound Test, que é um usuário robô, para qual você liga para fazer teste, para ver se o microfone, o áudio da ligação estão funcionando. Então eu vou utilizar ele para a gente poder gerar tráfego. E aqui do lado esquerdo, no terminal, eu vou habilitar a escuta do TCP Dump para a gente poder visualizar que tráfego ele vai estar gerando. Aí no final a gente vai fazer umas comparações com o protocolo TCP para a gente ver algumas das principais diferenças. Então, para eu poder utilizar o TCP Dump, eu preciso estar logado como usuário root. Eu vou colocar aqui os parâmetros NS. O N é para ele não fazer tradução de nome de domínio. Então, eu não quero ver aqui na minha análise de tráfego nome de site ou nome do hostname do meu computador. Eu só quero ver realmente endereços IPs, números, certo? E o S é para ele me dar os números, os segmentos na sequência real e não na sequência relativa, como a gente chama. Então ele não vai começar o segmento do número 0, ele vai começar do número real que o computador utilizou, o que é uma coisa levemente diferente. Vou habilitar aqui para ele capturar tráfego UDP. Você vai ver que ele vai me pedir minha senha de root para poder começar a captura, como ele está pedindo aí. Eu vou digitar a minha senha de root, vou dar Enter e vou começar ali a ligação para a gente ver o que vai acontecer. E aqui a gente está vendo o tráfego que está sendo gerado. Vou encerrar aqui, parar a captura. Deixa eu voltar um pouco aqui. Chegamos ao início e aqui está a captura do nosso tráfego UDP, certo? Reparem que, diferente do TCP, ele não tem flags. Ele não faz triple A handshake, por exemplo, então ele não começa com a sinalização e o outro lado dando um aceite e depois o outro lado dando aceite também. Não, ele não faz o triple handshake. O tráfego DP, como a gente viu nas aulas na teoria, ele não é orientado à conexão. Então ele não faz a confirmação para saber se a outra ponta está escutando o que ele está dizendo. Ele simplesmente envia o tráfego. Reparem também que aqui você não tem número de sequência dos segmentos. Então ele também não faz esse tipo de organização sequencial dos dados. Ele simplesmente manda os segmentos e espera que o outro lado receba e coloque eles na ordem certa. Caso algum segmento não tenha sido recebido ou tenha sido recebido fora de ordem, ele vai descartar isso e vai processar da maneira como ele achar mais rápido, certo? A gente viu que não é tão confiável quanto o TCP. Por exemplo, ele não faz aceite, você não vê em nenhum momento o outro lado fazendo sinalização de que reconhece o último segmento que foi enviado. Então ele não faz esse tipo de confirmação de que os dados chegaram na ponta do destino, mas isso também não interessa, já que, por exemplo, nesse caso a gente está falando de uma aplicação que roda o tráfego ao vivo, então se eu perdi alguma parte do áudio e eu precisar reenviar, isso já não interessa mais, já que o usuário que está do outro lado já ouviu aquela informação que eu tinha mandado. Então não me interessa mandar mais uma informação que não tem mais utilidade. Como a gente viu nas aulas, o protocolo DP tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. O principal ponto positivo é que ele é mais simples, ele é mais rápido, ele exige menos processamento e ele exige menor quantidade de dados, porque o cabeçalho é menor e para poder ser enviado, certo? Então ele não tem número de sequência, não faz confirmação, não faz triple A handshake para poder saber se o outro lado está escutando e não faz sequenciamento de pacotes. Essas são as principais diferenças em relação ao protocolo TCP, que é exatamente o que a gente enxerga aqui, ó,
quando a gente vê o tráfego na prática, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Caso alguma coisa tenha ficado em dúvida, você pergunte lá nos comentários. E caso alguém já não tenha perguntado, eu vou responder a sua pergunta.